cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui para trazer uma palavra para aqueles irmãos que se dizem cristãos. Uma palavra forte, uma palavra de ousadia, que nos mostra tão grandioso tem sido o espírito de engano que tem imperado em nosso meio. Uma palavra que traz despertamento. Então, amados irmãos, prestem muita atenção nessa palavra. Uma palavra forte, com um tema forte. Seja um religioso, tenha uma religião e vá para o inferno. Você já imaginou isso? Ser um religioso, ter uma religião e ir para o inferno? Pois é isso que essa palavra traz. Que você possa refletir sobre isso, analisar profundamente tudo que contém essa palavra e rever os vossos conceitos, pois você pode estar sendo enganado. Acorde enquanto há tempo. A palavra está aí com você. Cumprimento os amados com a paz do Senhor. Amada igreja, pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Agradecendo a Deus por essa oportunidade também de poder estar aqui hoje. Em nome dele, somente dele, trazendo mais uma mensagem. Eu creio que irá falar com essa igreja. Tem dia que é especial, né? Tem dia que é diferente. E quando a gente vê Deus mudar o curso das coisas, é porque tem um motivo. Hoje eu acordei e fiquei em casa, orando, clamando ao nosso Senhor, intercedendo pela igreja. E um pouco depois eu pedi para Deus uma palavra, eu dia, à noite, para esse culto. E Deus me deu uma palavra muito abençoada. Mas agora, no final da tarde, Deus me deu uma outra palavra. Forte, igual a primeira, irmãos. E é essa segunda palavra que Deus colocou no meu coração, que é a palavra da noite. Irmãos, nós temos que buscar ter entendimento no que Deus quer para mim e para você. E por falta de entendimento, muitos já se perderam e muitos se perderão. A palavra do Senhor fala que ela liberta. A palavra liberta. E por falta de conhecimento dessa palavra, muitos não estão libertos. Muitos que estão hoje nas igrejas, nos templos, nas casas de oração, infelizmente, não estão libertos. A palavra que Deus me deu hoje é uma palavra forte. E eu peço aos amados que prestem atenção nessa palavra. É uma palavra para quebrar paradigma. É uma palavra para mudar conceito. É uma palavra para te despertar. Então a atenção é necessária, até para que o preleitor possa não se distrair com os movimentos, mas ficar ligado na palavra. Amém? Irmãos, não se escandalize com esse título. Mas esse título, por mais forte que seja, ele é verdadeiro. Seja um religioso, tenha uma religião e vá para o inferno. Já imaginou isso? Se eu for religioso, mas se eu tiver uma religião, eu vou para o inferno? Quase todos os religiosos vão para o inferno. Mas por que isso? Por que uma religião, ao invés de me levar para Deus, para a glória, fazer com que o meu nome seja escrito no livro da vida, ela vai ter um efeito contrário? Exatamente isso. Nós estamos vendo um mundo cheio de religiosidade.
Um mundo cheio de religiosos. Mas um mundo que não está ligado na videira. E a palavra do Senhor fala que existe uma única videira, uma videira verdadeira, e que os ramos têm que estar ligados nessa videira. E se os ramos estiverem ligados nessa videira, eles estão vivos e darão frutos. E se não estiverem, eles secarão, serão cortados ou podados, secarão e serão lançados no lago de fogo. Isso é a palavra. Mas quem é o grande problema do religioso? Ele não conhece a palavra. Porque o religioso, ele é moderno. Ele faz o que a modernidade nos ensina hoje. Sabe o que ele faz? Ele terceiriza. Não precisa de eu conhecer a palavra, o bispo conhece. Não precisa de ninguém estar aqui conhecer a palavra, o pastor conhece. Nós temos o hábito de terceirizar, transferir a nossa responsabilidade para as autoridades espirituais que Deus constituiu na nossa vida. Nós estamos vendo igrejas cheias de pessoas e vazias de cristãos. Nós estamos vendo pessoas dentro das igrejas se socializando e nada se espiritualizando. A igreja passou a ser um lugar de conveniência ou de convivência, mas não passou a ser um lugar onde a gente busca o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, essa casa de oração, é um templo. Mas o verdadeiro templo sou eu e você. E esse templo que sou eu e você, aonde nós estivermos, o Espírito de Deus tem que estar conosco. Mas o que nós estamos fazendo? Terceirizamos esse templo no templo de paredes. E a palavra diz que Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Nós estamos buscando em 4 paredes o nosso Deus. E esse templo não tem mais Deus. Porque o templo é você. O templo sou eu. Cristo chorou quando ele disse que aquele templo, em 70 anos, não teria pedra sobre pedra. No dia que o nosso Senhor foi crucificado, o véu rasgou. Mas muita gente não entende o que é o véu rasgado. Existia um véu que separava o lugar santo, o lugar santo do santo, o lugar santíssimo. Naquele lugar santíssimo ninguém poderia entrar. O sumo sacerdote, uma vez por ano, era um lugar onde a presença de Deus era tão grandiosa que tinha que queimar incensos para que aquela fumaça tomasse conta daquele lugar. E quando aquele homem entrasse, ele não visse nada. Ele não podia ver a face de Deus, porque a face de Deus tem tanta glória, que quem vê se desmancha. A carne não suporta a glória de Deus. Verdade, O véu foi rasgado. E quando o véu foi rasgado, o templo deixou de ser templo, construído por mãos humanas. E o templo passou a ser você. O templo passou a ser o pastor Gilmar. O templo passou a ser nós. E a religião que tem feito? Tem construído de novo templo por mãos humanas, aonde Deus não habita. E os homens e mulheres que estão nessas religiões, voltados para a religião, voltados para a religiosidade, estão tão vazios que o Espírito do Senhor não habita naquele. Sem o Espírito do Senhor, nós estamos fadados à morte. Distante de Deus, nós estamos fadados à morte. E é isso que nós estamos vendo nesse mundo. As principais religiões que se diz cristã tem tudo, menos Cristo. E eu falo todas. Eu não falo
todas, sem exceção. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui um pouco. Mas eu escrevi algumas coisas aqui quando Deus me trouxe essa palavra. Cristo nos deixou a igreja. Essa igreja que Cristo nos deixou, ela não tinha denominação, ela não tinha roupa ou bandeira, não estava presa a doutrinas ou a teologias ou a liturgias religiosas humanas. Porque Cristo, quando veio, existiam religiões, os fariseus, os saduceus, os escribas e muitas outras, e Cristo não se misturou com os religiosos e nem com as religiões daquela época. Verdade. Por quê? Porque aquelas religiões estavam cheias de doutrinas, teologias, liturgias religiosas humanas. E essas religiões prevalecem até hoje. Porque as liturgias têm tomado conta, as doutrinas e a teologia têm tomado conta da igreja que se diz de Cristo. Irmãos, a igreja que surgiu após todo o martírio e sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, era uma igreja que não tinha bandeira, não tinha rótulo, porque aquela igreja não precisava de denominação. Aquela igreja era o corpo de Cristo. Não precisa de nome, é o corpo de Cristo. E qual era o objetivo daquela igreja? O objetivo era levar os ensinamentos de Cristo de forma simples, sem muito enfeite, sem muito detalhe, sem muita burocracia. A quem? A todas as pessoas arrependidas que saíram do mundo. Para servir a Cristo, irmãos, é necessário um arrependimento. Foi isso que João Batista pregou quando ele anunciava Jesus. Mas as igrejas hoje estão cheias de pessoas que não se arrependeram. Isso não é a igreja de Cristo, mas isso são as religiões que nós estamos vendo. É as religiões dos fariseus, é as religiões existentes hoje. Não tem arrependimento. Pessoas de nariz empinado, donos da verdade, que se acham. Não estão ali para servir o nosso Deus, mas estão ali por causas próprias. Não estão ali por causa do nosso Deus, mas estão ali por causa das bênçãos. Estão ali por causa do ouro e da prata. Agem como o filho pródigo. Não quis saber do pai, mas quis saber da herança, do que o pai poderia oferecer. E quando recebeu a herança, gastou aonde? No mundo. É a igreja de hoje. Nós estamos aqui dentro, mas na hora que nós saímos aqui, nós estamos gastando toda a nossa energia, todo o nosso tempo, toda a nossa vida no mundo. Somos filhos pródigos. Somos filhos ingratos, que o pai só quer as bênçãos, só quer o milagre. Quer tudo que o pai pode oferecer, mas não quer o pai. Quer as bênçãos, mas não quer o abençoador. É essa a religião, é essa a religiosidade, é essa a igreja que se diz de Cristo. Uma igreja de engano, uma igreja que não vai ficar pedra sobre pedra no dia que o nosso Senhor voltar, uma igreja que vai levar milhões, bilhões para o inferno, uma igreja que idolatra tudo, que adora tudo, que louva tudo, mas não adora, não idolatra e nem louva aquele que só ele é digno de ser adorado. Aquele que só ele pagou o preço por mim e por você, por nós. Irmãos, nós estamos perdidos. Nós não sabemos o que é igreja, porque nós não temos o conhecimento da Bíblia. Nós defendemos bandeira. Eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou católica. Mas quem é de Cristo é ele mesmo? Glória a Deus.
lado da minha bandeira. Eu talvez morro pela minha bandeira. Talvez eu morro pelo meu voto. Mas eu morro pelo meu Cristo. Porque de Cristo, poucos nós vivemos. Poucos nós sabemos. Porque nós temos o conhecimento de muitas coisas, menos da palavra. A música que foi cantada, se não me engano, pela levita Maria Laura, se não me engano, falava: joga fogo no céu, queima esse altar, fala para esse povo que tem Deus em Israel. Ludmila, nós estamos cheios de altares construídos. Nós não precisamos pôr fogo nos nossos altares, irmãos. Porque nós construímos altares que não agradam a Deus em nossa vida, que nós achamos ser cristãos. Nós estamos cultuando um Deus que não existe, porque é falsos deuses. E eu vou dar exemplo aqui. Vamos começar pela nossa bandeira. Os evangélicos, os protestantes, que se dizem ser cristãos e estão cada dia mais longe desse Cristo. Nós procuramos profetas, nós procuramos aqueles que ministram milagres, ministram revelações. Se ele estiver aqui, eu estou aqui. Se ele estiver na igreja da esquina, eu estou na igreja da esquina. Se ele estiver daqui a 2 quadras, eu estarei daqui a 2 quadras. Eu conheço os livros do Edir Macedo, nada contra, do R.R. Soares, do Silas, do pastor Gilmar. Eu só não conheço a Bíblia. Eu sei falar com toda clareza sobre esses homens, mas eu não tenho ousadia de falar sobre Cristo. Eu vou na igreja, mas eu não vivo a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Eu não me coloco como a noiva de Cristo. Tem sido assim. Uma igreja protestante enganosa. Engana o homem, engana quem está do teu lado, engana quem está na tua frente, mas não engana o Deus vivo de Israel, que conhece o teu coração. Glória a Deus. Nós temos outros irmãos, os irmãos espíritas, que se dizem cristãos. Eles conhecem os livros do Chico Xavier, do André Luiz, do Allan Kardec. O Evangelho segundo Allan Kardec eles conhecem, mas o Evangelho de Cristo eles não conhecem. E os nossos irmãos católicos conhecem os livros do Padre Marcelo, do Padre Fábio, do Papa isso, do Papa aquilo. Aí não conhece a Bíblia. Todos que se dizem cristãos hoje estão na mesma vala, estão com falsos altares, estão idolatrando, cultuando o que não deve, buscando sustentar a tua fé em coisas vazias que não te levam para o céu e nem te garante o teu nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque nós estamos presos na religião. Nós não estamos presos em Cristo. A religião tem o poder de melhorar o homem. Ela tem o poder de melhorar o homem. Por quê? Ela é social. Você começa a olhar para o irmão do lado e fala: ele está bem vestido. Para ficar aqui eu vou ter que ser bem vestido. Durante o culto tem silêncio. Eu vou ter que começar a fazer silêncio durante o culto. As pessoas se comportam adequadamente, falam baixo. Eu vou começar a me comportar assim. A religião te melhora, mas a religião não te converte, a religião não te transforma, porque só Cristo converte, só Cristo transforma, só Cristo te faz morrer e ressuscitar em uma nova criatura.
em um novo homem, longe dos paradigmas religiosos, das doutrinas religiosas enganosas, onde nós colocamos o homem em primeiro lugar, os mortos em primeiro lugar, as imagens em primeiro lugar, as doutrinas em primeiro lugar, mas não colocamos o Cristo, que morreu, mas ressuscitou. Glória a Deus! Que era Deus e se fez homem, que era o Verbo e se fez carne, e veio aqui por mim e por você. Glória! Nenhum outro tem esse poder. E nós estamos cultuando homens, cultuando rótulos, cultuando imagens, cultuando doutrinas. E vai na Bíblia e vê o que a Bíblia fala sobre isso. Só Deus é digno de ser cultuado. Só Deus é digno de ser adorado. Só Deus é digno de ser louvado. E as religiões se perdem espiritualmente. E as religiões se afundam espiritualmente. Por quê? Porque não é o corpo de Cristo. Porque não é a igreja de Cristo. Irmãos, a igreja de Cristo é uma igreja que não precisa de paredes. Porque a igreja de Cristo, ela é rica e é viva, não pelos detalhes da arquitetura, das palavras bonitas, mas ela é bonita e rica por causa da presença do Espírito de Deus. Glória a Deus! Irmãos, a religião gera divisão. Vamos analisar um pouquinho da história. Quando Cristo deixou os seus apóstolos e aqueles discípulos, eles viviam em comunhão. Eles não tinham paredes, não tinham tempos como esse. Eles se encontravam nos lares, na casa de um, na casa de outro. Eles não estavam ali pelo imóvel, pelo prédio, mas eles estavam ali por Cristo. Eles não iam porque quem estaria pregando era o pastor Gilmar, ou fulano X, ou fulano Y, mas eles iam porque eles sabiam que o Espírito de Deus estaria ali. Glória a Deus! Naquela época, quando chegava alguém que não era convertido, e quando ele começava a ouvir as coisas maravilhosas que era o Evangelho do Senhor, irmãos, quando alguém orava por aquela pessoa, ela já recebia instantaneamente o Espírito de Deus, ela já virava templo de Deus, automaticamente ela era batizada no Espírito. E que dia que nós estamos vendo isso hoje? Naquela época, milagres aconteciam um atrás do outro. E aonde estão os milagres de hoje? A religião não faz milagre, a religião não converte, a religião não coloca o Espírito de Deus dentro de você, mas ela coloca arrogância, prepotência, vaidade, divisão. Por que como que está a igreja de Deus hoje? Vamos começar pela igreja evangélica, a protestante. Quantos ministérios diferentes hoje existem? Quantos falam a mesma língua? Cada um leva com uma doutrina, uma liturgia, não fala a mesma língua porque não tem o Espírito de Deus em comum. Aonde não tem o Espírito de Deus em comum, não se fala a mesma língua. Não se fala a mesma língua. A igreja protestante está dividida. Mas vamos lá. Vamos pegar os nossos irmãos espíritas. Tem a linha branca, a linha isso, a linha aquilo. O espiritismo pode dividir. Existem muitas religiões dentro do espiritismo. Existem muitas religiões dentro do protestantismo. Vamos pegar os nossos irmãos católicos.
divisão da igreja católica. Esse dia eu estava vendo uma reportagem, o Papa procurando o responsável pela igreja ortodoxa. Aquilo foi uma divisão que aconteceu no passado. Não se fala mais a mesma língua. Tem um carismático que não tem a postura conservadora. Tem um padre que trabalha mais a liturgia do jeito que vem de Roma. Mas tem um padre que começa a falar mais fervorosamente de Deus e do Espírito de Deus. Tem um padre aqui com ele que está sendo caçado. Já mudaram 20 vezes de igreja, o padre Luiz. Por quê? Ele prega uma doutrina diferente daquela dele. Isso é divisão. Existe divisão na religião, é isso que eu quero mostrar. Existe divisão em todas as religiões. É isso que Deus quer nos mostrar essa noite. Por quê? Porque a religião não tem a presença de Deus. A religião são doutrinas embasadas em teologias humanas, em liturgias humanas. E nós temos que começar a nos despertar pela palavra de Deus. Se você está sentado aí hoje, eu quero fazer uma pergunta. Você tem lido a Bíblia? Você já leu a Bíblia alguma vez? Você conhece de Gênesis a Apocalipse? Você lê todo dia? Mas todo dia será que você vê novela? Você vê filme? Você vê o celular? Mas é a palavra do Senhor que salva, que cura, que liberta. Você tem procurado essa palavra? Será que nós temos procurado mesmo a salvação? Será que nós temos procurado mesmo a conversão? Será que nós temos procurado mesmo a transformação do homem velho para o homem novo? Irmãos, nós temos que nos despertar. O corpo de Cristo é direcionado pelo Espírito de Deus. E aonde tem o Espírito de Deus tem união. O corpo é isso. Todos os órgãos trabalhando para que o corpo prevaleça. O objetivo é a sobrevivência do corpo. O coração faz o papel dele. O pulmão, o dele. Não em benefício próprio, mas em benefício comum. E aonde tem divisão, não tem união. E aonde não tem união, não tem o Espírito de Deus. Eu peço aos amados que abram as nossas Bíblias. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Convido os amados para que empenhem reverência à palavra, nós possamos participar dessa leitura. Diz assim: a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha a união aí. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Os amados para ficarem sentados à vontade. Irmãos, aonde não tem o Espírito Santo, não tem igreja, tem religião. Eu conheço igrejas evangélicas que não permitem a manifestação do Espírito Santo. Se alguém começar a pular no mistério ali, põe para fora da igreja, manda sentar. E nós estamos falando de igrejas que se dizem protestantes, igrejas que não aceitam mais a presença do Espírito de Deus. E está aqui, nesse dia, no dia de Pentecoste, foi constituída a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu? O Espírito de Deus desceu sobre todos e eles estavam reunidos. Não tinha divisão. Não era cada um para um lado, cada um para si, mas eram todos em Cristo Jesus, reunidos no mesmo lugar. Eu quero perguntar hoje para nós
Estamos no mesmo lugar? Será que Deus está nisso? Será que a religião não é um passaporte direto para o inferno, não? É duro. Mas você está sendo enganado, eu já fui muito enganado. Os cristãos estão sendo enganados pelos religiosos. Estão adorando o que não devem. Estão louvando o que não devem. Estão cultuando o que não devem. Por causa de uma religião mentirosa e enganosa que está se estabelecendo no meio do povo que se diz de Deus. Não importa qualquer bandeira, todas as bandeiras estão contaminadas hoje. Eu sei que isso dói. Eu sei que isso nos assusta. Mas é melhor te assustar agora do que te assustar, ser assustado quando chegar no inferno. Diante de um demônio para te atormentar para o resto da vida, porque isso é real. Eu não tenho dúvida que existe o céu e que existe o inferno. Mas as religiões até falam o contrário disso. Irmãos, o tempo é curto, a hora é chegada. A palavra do Senhor fala que os dias estão próximos. E nós ainda estamos perdendo tempo com religião. Nós ainda estamos perdendo tempo com doutrinas e liturgias humanas, enganosas e falsas, que vão levar bilhões para o inferno. Não sei se os amados sabem. Somos em torno de 2 bilhões de pessoas que se dizem no mundo cristãs. Quantas dessas são religiosas? Quantas dessas estão presas nas religiões? Irmãos, sem medo de errar, 95% dessas pessoas estão presas nas religiões e não vão alcançar a salvação. Por quê? Porque ao invés de cultuar, de adorar e de glorificar aquele que pagou um preço por mim e por você, nós estamos cultuando os homens vivos, os homens mortos e as imagens. Nós construímos falsos altares e é necessário que venha fogo do céu para queimar esse altar. Porque se isso não acontecer, você vai continuar enganado. Você vai continuar sob o jugo da maldição da religiosidade que tem levado homens e mulheres ao longo do cristianismo para um lugar que é triste. Isso é muito forte, porque o espírito de engano que se instalou no meio dos religiosos, no meio da religião, tem um poder que nós não imaginamos. Eu gosto muito de dizer, nós vivemos num mundo material, completamente influenciado pelo mundo espiritual, seja do bem que vem de Deus, ou seja do mal que vem de Satanás. Mas as pessoas ainda acham que demônio é um objeto, é uma figura de ficção, algo que está em livrinhos, gibis, historinhas. Não acreditam que existe uma influência espiritual. Irmãos, pare e pense. Olha para trás, olha para o dia que você nasceu, olha para o seu tempo de infância. O mundo hoje é melhor ou pior? E a religião cresceu. Os religiosos aumentaram. Tem igreja em cada esquina, seja de qual maneira for. O que está acontecendo? 86% da população brasileira se diz cristã. E esse Brasil está melhorando ou piorando? Aqui era para ser um pedacinho do céu. E infelizmente é um grande reduto de Satanás. Porque você vê crescer a prostituição, a criminalidade, o uso de droga, o roubo, a corrupção na política, as enfermidades estão tomando conta do povo. Vai no CAIS, vai no SUS, vai ali no mundo. A tecnologia que era para ser usada para o bem está tomando nosso tempo. O celular, com as coisas profanas, a sexualidade passa para lá e para cá. Mas a palavra de Deus todo mundo rejeita. A televisão, que era algo que distraía a família, hoje é algo que destrói a família. Pois as novelas só passam
Irmãos, olha o que está ao nosso redor, e nós estamos cercados pela religião e pela religiosidade. Será que não dá para entender que tem alguma coisa errada aí, não? A palavra do Senhor fala: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus é esse país, irmãos? Esse país está sendo bem-aventurado? Não, você sabe por quê? Há muito tempo atrás, eu e você, nós fechamos as portas da nossa casa para Deus, levamos a televisão, levamos a prostituição, levamos as imagens, levamos a idolatria, levamos falsos altares, fechamos a porta para Deus e falamos: aqui não, Senhor, aqui eu tenho meus deuses. E quando você vê a família sendo destruída, o homem que não quer ter autoridade de sacerdote da família, a mulher que pegou esse cajado que também não quer mais, já terceirizou, porque os filhos hoje estão na creche, estão terceirizando a criação dos filhos. A comida não faz mais em casa, ninguém almoça e nem janta mais em casa, de vez em quando faz um lanche, e no final de semana as pessoas saem para comer uma comida caseira nos restaurantes. Caseira nos restaurantes. Mas em casa ninguém quer ficar mais. Os filhos estão saindo de casa para fora fora. É só começar a ganhar dinheiro. E são católicos, são protestantes, são espíritas, são religiosos, são protestantes. 86% desse país se diz cristão. Mas que cristianismo é esse? Que não aguenta ficar na presença da família mais, não aguenta ficar na presença do pai, o pai não aguenta ficar na presença dos filhos, o esposo não aguenta ficar na presença da esposa e vice-versa. Será que Cristo está nisso? Nós temos que parar de nos enganar. Nós temos que começar a viver um cristianismo verdadeiro, um cristianismo real. Eu peço aos amados que abram as nossas Bíblias lá no livro de Mateus. Nós já estamos quase terminando. Isso é outra coisa importante. Nós temos tempo para tudo, mas a gente chega atrasado na igreja e quer sair antes de terminar. Não aguenta 2 minutos que passa, dá agonia, começa a queimar. E a gente fica uma tarde inteira dentro de um shopping, assiste 4, 5 filmes seguidos, mas não consegue ficar na igreja prestando atenção na palavra que liberta e cura. Por isso é que a religião está tomando conta. Por isso que ao invés de ser cristão, nós estamos sendo religiosos. Mateus 16, 18. Amém? Olha o que diz a palavra. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, edificarei sobre essa pedra é Jesus. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. A igreja sou eu e você. Eu faço uma pergunta hoje para você. As portas do inferno não têm prevalecido na sua vida? Os problemas, as dores, as angústias, o sofrimento, os desgastes emocionais, os problemas de todas as ordens têm prevalecido na tua vida? E isso vem de Deus. A palavra fala bem claro que as portas do inferno vão prevalecer sobre a igreja. E a igreja sou eu e você, o corpo de Cristo. E se isso está prevalecendo na nossa vida, nós não estamos sem igreja. Nós podemos ser qualquer coisa, menos igreja. E eu peço aos amados que ainda em pé, abre lá no livro de Atos 4. Aleluia. Atos dos Apóstolos. Versículo 11. Amém? Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores,
a qual se tornou a pedra angular. A pedra fundamental é Cristo. Aonde tem que ser edificada a igreja, que sou eu e você. Se você não se edificar em Cristo, as portas do inferno vão prevalecer sobre a tua vida. Olha o que diz aqui: os construtores do qual se tornou a pedra angular foram rejeitaram Jesus. Você sabe quem são esses construtores, irmãos? Os religiosos da época de Cristo. Os religiosos da nossa época, que continuam rejeitando Jesus. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Os construtores, os homens que detêm o poder espiritual desse mundo. Pode sentar aí, igreja. Os homens que estão doutrinando as muitas ovelhas. Os homens que estão orando e intercedendo por nós, que têm ensinado nós sermos religiosos, mas que não têm ensinado nós sermos cristãos. Ser cristão não é participar de nenhuma religião, é participar do corpo de Cristo. Porque uma coisa é certa: religião é qualquer coisa que você faz de uma forma sistemática. Se você for na academia 5 vezes por semana, todos os dias, da hora, isso é a sua religião. Aleluia. Se você resolve matar um por semana, igual teve aí esses dias, aquilo é a religião daquele homem. Religião é qualquer coisa que você faz de uma forma sistemática e quase sempre cheio de escamas que não te permite ver a luz, não te permite ver o Salvador, não te permite ver a pedra angular que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê as liturgias, as doutrinas, mas você não consegue ver Cristo. Irmãos, que caia da tua vida, que caia da minha vida a religiosidade e as religiões, porque essa religião que foi pregada no tempo de Cristo e que está sendo pregada até hoje, essa está levando milhões e milhões para o inferno. Ela não se sujeita a Cristo, ela não carrega a cruz. Ela é a religião da conveniência. Tudo pode, tudo é permitido. Eu posso vestir a roupa que eu quero, beber o tipo de bebida que eu quero, falar o que eu quero, ouvir o que eu quero, ver o que eu quero. E a palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus que fala que quando nós concordamos, nós cometemos o mesmo pecado. Vai lá em Romanos 1:32, não precisa abrir agora. Quem concorda com o erro erra junto com aquele que está errando. Aleluia. Pois se você hoje está concordando com essa religião que está sendo pregada aí, está concordando com os religiosos que estão por aí, está cheio de altar na tua casa, na tua vida, no teu coração, você está um passo do inferno. Irmãos, eu quero falar uma coisa séria nessa igreja. Eu não sou um pastor evangélico, porque eu não prego só o evangelho, eu prego de Gênesis a Apocalipse. Eu não sou um pastor protestante, porque eu não estou aqui para protestar, mas eu estou aqui para falar do amor de Deus, por mais que seja duro. Eu não sou um pastor do Ministério Adron, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar. Hoje o Ministério Adron existe, amanhã ele pode não existir. Eu sou um pastor de Cristo, e como pastor de Cristo eu tenho só um compromisso: de falar da salvação. Aleluia. Pois eu não quero que você continue enganado, viver uma vida falsa que vai te levar à morte espiritual. Mas eu quero que você hoje, por mais duro que tenha sido essas palavras, saia daqui convencido que só Cristo salva. Glória a E Deus. Cristo não se relacionou com as religiões e não se relaciona até hoje, porque a religião são doutrinas humanas, e o que Deus trouxe, o que Cristo trouxe é algo celestial, é algo espiritual, não é nada desse mundo, porque nesse mundo nós viemos como forasteiros, como peregrinos. Nós não viemos para nos estabelecer aqui, mas nós viemos aqui para aprender, para cumprir uma missão e para subir. Muitos não acreditam no arrebatamento, ele está muito mais próximo do que nós pensamos.
Isso aos olhos dos cristãos parece loucura, porque o cristão não tem intimidade com o Espírito de Deus. E quem não tem, vê tudo de uma forma louca mesmo. Não tem intimidade com a palavra. E quem não conhece a palavra, vê isso com muita loucura mesmo. Irmãos, deixa de se enganar. A comunhão é sua com Deus, não é no rótulo da tua igreja. Não são com as imagens que você adora, não são com os mortos que você cultua, não são com os pastores, os padres, ou sei lá mais o que você procura ter comunhão. É só com Cristo, pois só Cristo salva, só Cristo liberta, pois só Ele pagou o preço, só Ele, não tem o meio termo, só Ele tem o poder de interceder por mim e por você, porque só Ele pagou o preço. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Irmãos, não se deixe enganar, é a sua vida espiritual que está em jogo. A palavra do Senhor fala que céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. E você está perdendo o seu tempo e não conhecer a palavra do Senhor, porque você, infelizmente, terceirizou essa obrigação dos seus líderes espirituais. Se o pastor Gilmar falar uma mentira aqui, e se você conhecer a palavra, você vai saber na hora que eu estou mentindo. Mas e se você não conhecer? Você vai concordar com a minha mentira. E quem concorda com a minha mentira é tão mentiroso como eu. Vocês estão entendendo? Por onde passa? O tanto que é melindroso o mundo espiritual, e nós estamos sendo enganados por esse mundo espiritual. Satanás já tomou conta das religiões antes de Cristo vir aqui. Você acha que não está tomando conta hoje? Por quê? Cristo, quando fazia milagres, eles falavam, os religiosos, que aquilo era da parte de Satanás, era Beelzebul. E Cristo naquela hora falou de casa subdividida no ciclo existia. E ele falou naquela hora que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque eles sabem o que faz, e nós que nos achamos ser da luz, nós não sabemos nem o que nos fala. Imagina o que nós falamos. Amados, que hoje as escamas possam cair nos vossos olhos. Aleluia. Que você, a partir de hoje, comece a procurar Cristo e não as religiões ou os religiosos. Porque uma coisa é certa: dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, existe um templo que não foi construído por mãos humanas, pois o ser humano é o único que tem a exclusividade de ter sido construída pelas mãos de Deus. Tudo Deus fez pelo verbo. O homem, ele fez com as próprias mãos. Aleluia. Você é templo de Deus, porque você foi construído por Deus. Você foi criado por Deus. Por isso que você tem toda a condição de receber o Espírito de Deus. Não se engane e não se deixe enganar. Abra os seus olhos enquanto é tempo. Porque, mais uma vez, religiosos e religião é um expresso que te leva diretamente, sem parar, para o inferno. Acorde, crente. Acorde, cristão. Pois a vida é tua, não é daqueles que você tem cultuado, adorado, idolatrado ou acreditado. Aleluia. Você glória pode a falar Deus. de nada para eu convido os amados que fiquem em pé. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus de amor e misericórdia, que a tua graça possa nos alcançar nessa noite. E assim, como o Senhor jogou por terra as escamas que envolviam os olhos do apóstolo Paulo, o Senhor hoje possa jogar as nossas escamas. O Senhor hoje possa nos direcionar a nossa caminhada espiritual. E o Senhor hoje, através do teu Santo Espírito, possa nos convencer que por mais que a nossa caminhada tenha sido longa até agora, poderia ser uma caminhada de engano, que não nos levaria até ti, mas que nos levaria à morte. Deus
Tenha misericórdia de nós. Nos remova dessas amarras. Nos remova, Senhor meu Deus, desse laço, desse aprisionamento, dessa escravidão espiritual que vai ser para toda a eternidade. Quebra as correntes hoje, Deus. Quebra hoje o jugo maligno. Nos liberta dessa fúria incontrolável de Satanás, que tem nos enganado ao longo da nossa existência, Senhor meu Deus. Que as suas mãos santas e poderosas possam nos alcançar, possam alcançar a nossa casa, porque tem muitos lá tão enganados como nós éramos ou estávamos enganados. Possa alcançar a nossa parentela, onde tem mais e mais pessoas enganadas. Senhor meu Deus, que eu possa ser salvo, que eu possa ser luz, que eu possa cumprir a minha missão de levar o teu evangelho, pois nós não estamos aqui só para ouvir, mas nós estamos aqui também para falar. Nós não estamos só aqui para receber, mas nós estamos aqui também para ofertar. E nós temos só ouvido, o nosso testemunho não convence nem a nós mesmos. E um cristão tem que ter um testemunho de convencimento. Pai, muda a nossa história hoje. Lança por terra todo esse jugo, todo esse peso, todo esse projeto maligno de Satanás de nos roubar, nos destruir e nos matar, Deus. Não permita. Eu sei que a nossa alma, Senhor meu Deus, tem valor para o Senhor. Eu sei que o nosso espírito tem valor para o Senhor. Eu sei que não tem preço que pague a nossa alma, porque o preço que foi pago foi grande demais pelo nosso Senhor Jesus Cristo, soberano Deus. Pai, derrama agora uma porção do teu espírito aqui. Derrama, Deus. Nos convence, porque pelas nossas forças nós vamos sair daqui tão vazio quanto nós entramos, tão sério quanto nós entramos, Senhor. Mas a tua misericórdia, Senhor meu Deus, pode mudar essa história. A tua graça nos basta, que ela seja conosco hoje. Toque em nossos corações, vai no mais profundo do nosso coração, vai nas raízes, Senhor meu Deus, que têm sido irrigadas pelo engano, e limpe, lave e restaura essas raízes. Deus, derrama sobre nós hoje a unção de libertação e a unção de cura, nos abençoando poderosamente, ó Deus, para a tua honra e glória, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, como nós falamos, uma mensagem forte, mas não é uma mensagem para trazer divisão, é para trazer consciência, porque nós não podemos ser enganados com o evangelho de engano, porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo prega a salvação. Esse tema é um tema muito forte. A forma como Deus me entregou essa palavra foi uma maneira muito forte. Seja um religioso, tenha uma religião e vá para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. E também não quero que nenhum dos amados irmãos vá para o inferno. Não é o lugar que Deus construiu para nós. Mas tudo, no longo da nossa existência, tem conspirado para que nós nos direcionemos para o inferno. Acorde, preste atenção na tua vida espiritual. Se ligue em Cristo Jesus. Não se deixe enganar, porque só Cristo salva. Eu não quis com essa palavra ofender nenhum rótulo, nenhuma crença, nenhum ministério. Mas é necessário que se diga a verdade. O evangelho a ser pregado é o evangelho da salvação. O meu compromisso é com Cristo. E enquanto Ele me der força e coragem para pregar o evangelho da salvação, estarei eu pregando, porque o meu compromisso é só com Ele. E que assim seja. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe e que a misericórdia dEle possa nos alcançar. Um grande abraço a todos. Fica na paz do nosso Senhor.